Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o nosso Casa Show, né, Eduardo? Boa noite e estamos aqui prontos para mais um episódio, #3. E tô empolgado, hoje visitas ilustres. Opa, sempre melhorando aí, convidados, né? O que tá acontecendo com a nossa agenda, hein, Eduardo? Estamos ficando bom. Opa, melhorando a cada dia. Pra galera que ainda não conhece o nosso canal e vai entrar aí nas nossas publicações, se inscreva e, ó, gente, notificação para receber todas as nossas novas publicações. Outubro tá recheado de novidades. Tem bastante, hein? Muito comentarista bom, consultor, muito varejista, falando sobre construção civil. E também as indústrias também que estão participando, né? Tá uma cadeia bem fechada. O Matcom como você nunca viu. É isso aí. Mas vamos anunciar agora os nossos convidados de hoje? Você esqueceu, dá o like. Dá o like, o like segue sempre, nós sempre no Instagram e no YouTube. É isso aí. Vamos convidados aí hoje? Vamos lá, vamos falar Bora lá. Eu começo? Vai lá. Cara, o Marcelo, Miranda e o Renan aqui da Casa Rossi. Casa Rossi, o home center do seu bairro. Pra quem não conhece, Casa Rossi aqui em São Bernardo do Campo. Daqui a pouquinho esse cara vai trazer muito conteúdo pra gente, não? Show. Histórias. Com certeza. Força nova aí. Com certeza. Boa noite. Vamos começar com o Marcelo primeiro. Marcelo da Assessoria e Treinamentos. Isso. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Nesse bate-papo amistoso, né? Pra gente falar do nosso mercado Matcom. E é isso. Vamos ficar nessas horinhas aí, os próximos minutos, conversando, trocando bastante ideia. E aí, Renan, jovem força aí. Jovem em todo sentido, porque você parece ser santista, né? Sofredor, né? Vamos ver se ano que vem, quando alguém ver esse podcast, eu não vou estar mais sofrendo. Oh, com certeza. Mas vai dar tudo certo. Vai, se Deus Seja quiser. bem-vindo, boa noite, Renan. Obrigado, boa noite. Tem muita coisa pra contar pra gente aí dessa Casa Rossi aí, dessa É uma história, vida, né? Tô dentro desde meus 13 anos lá dentro, então tô com 33 hoje, então já tem 20 aninhos de história Tem uma história bacana, né? de material de construção. Perfeito. Ô, Duzão, a gente vai falar hoje muito sobre trabalhos de treinamentos, consultorias dentro do Matcom, que é algo muito importante. Você que é também um lojista muito reconhecido no ABC, né? Para quem não conhece também, o Edu é presidente da Acomac Grande ABC, gente. Então é um cara que tem uma responsabilidade muito grande, além de ser o gestor da Casa Rosada. Vamos falar desse conteúdo. Realmente necessário a gente falar disso? Muito necessário, né? E nós trouxemos um especialista do assunto, né? O Marcelo. E também o Renanzão aqui, que também está com consultoria lá, tem uma parte e vai contar um pouquinho da história. Posso mandar bem? Posso mandar pergunta com o Renan? Claro. Falar em consultoria, no segundo bloco tem um cara fera, Também. que é o que tá lá na Casa Rossi, que é o cara. É o Fernando. Aí o Renan deixa um pouquinho pra esse cara trazer, trazer muito conteúdo aqui pra gente, com porque certeza. lá, lá fora, né, no privado, ele trouxe umas coisas muito bacanas. Eu tenho certeza que a galera que tá aqui, né, acompanhando, vai conhecer também o nosso convidado, que é o Fernando Kawahara, correto? Da FK Consultoria. É isso? Então daqui a pouquinho ele vai estar aí com a gente. Vai lá, Edu. Renanzão, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí na loja, quando começou, a história da Casa Rossi aí. Legal. Casa Rossi foi fundada em 1988, né? Antes de eu nascer. Estamos há 35 anos no mercado, né? E a gente sempre foi uma lojinha de bairro em Santo André, no Jardim Las Vegas, né? E eu comecei a atuar desde pequenininho lá, brincando dentro da loja, praticamente vivi dentro da loja, né? E comecei a atuar mesmo assim com os 13 anos, né? Depois dos 13 anos, meu pai pegou e falou, chega de ficar em casa assistindo e jogando videogame e assistindo televisão. Eu passei por isso também, tá? Vamos ajudar. Vamos ajudar lá. Né? E aí comecei como estoquista, né? Comecei de baixo, comecei como estoquista e depois de uns 2, 3 anos comecei o interesse por vendas, comecei atendendo diretamente no balcão o cliente, né? E aí tive uma curta passagem, fui bancário, saí... Você teve uma experiência fora. Tive uma experiência fora. Quis dar uma refrescada na mente. Quando eu fiz 18 anos, apareceu uma oportunidade para trabalhar no Itaú, né? E aí eu falei, cara, acho que vale a pena para pegar a experiência, né? E que começou a loja? Foi seu pai? Foi meu pai. Meu pai que começou. E aí quando eu retornei quando eu tinha mais ou menos 20 anos, né? E com aquele gás todo, né? Pai, vamos para cima, vamos abrir outras lojas, né? E aí quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, em 2013, final de 2013, a gente assumiu a loja dia 20 de dezembro de 2013, então praticamente 2012.
11 anos aí. Isso. E aí a gente teve a oportunidade de adquirir uma loja na região de São Caetano. Ah, o Casamonte, né? Isso, era Castelão na época, né? Castelão? Era, Castelão. Uma rede que não existe mais, né? Mas aí a gente adquiriu essa loja, né? Era uma loja que quando a gente adquiriu, a loja faturava, sei lá, muito baixo mesmo. E a gente, quando a gente foi visitar a loja, tipo assim, viu um fluxo de clientes entrando e vários clientes saindo, assim. Não tem. A gente falou, pô, a loja tem um potencial, né? E aí a gente comprou o ponto e com meus 22 anos eu comecei minha vida assim mesmo de liderança. Você ficou nessa loja especificamente lá em São Caetano? Aí meu pai começou a cuidar da loja de Santo André, eu comecei a cuidar da loja de São Caetano. E aí mais ou menos 3 anos quadripliquei o faturamento lá. Quadriplicamos, né? Porque todo mundo faz parte do... Mas esse momento que você falou que quadriplicou o movimento, como que se deve esse fato aí? Cara, gestão. Não tinha gestão nenhuma, a loja era totalmente abandonada, falta de mercadoria, né? Então chegou, meu pai hoje é responsável pela parte de compras, né? Eu sou mais pela parte comercial, estruturação de processos, né? Então aí ele começou a botar bastante produto para dentro das lojas, eu organizando a loja, reabastecendo, treinando equipe, contratando, sendo caixa, sendo tudo que precisava, né? De tudo um pouquinho, né, Anderson? De tudo um pouquinho, cara. Essa necessidade. Eu tô vendo o Marcelo olhar ali. Tá coçando, quando né? o Renan falou dessa situação, né? Que é bacana, Sim, né? Um sim. gap, né? Tem ali, a loja tem um fluxo, mas falta praticamente tudo. Com o olhar, com o teu olhar que é um cara que você vive dando treinamentos também, sim, né? sim. O que você enxerga, assim, pra a galera do Matcom que tá assistindo a gente? O que você Perfeito. poderia falar dessa situação? Vamos usar aí como um gancho aí. O Renan colocou a palavra-chave, que é a questão da gestão, né? E a estruturação da empresa. Ou seja, ela para caminhar para essa questão da gestão profissional, ela precisa dos seus pilares. Então, obviamente, nós estamos falando de alguém focado e experiente em compras, alguém destinado, focado em vendas para desenvolvimento da equipe, uma parte administrativa com bom expertise, né? Parte financeira fundamental, né? Marketing, eu digo que pode estar atrelado a vendas, dependendo da estrutura, mas o segredo da palavra gestão é você ter todos os pilares bem formatados. Com isso, você consegue ter a empresa nas mãos, olhar para o futuro, estruturar, formar pessoas. Então, acho que o que o Renan colocou é isso mesmo. E o mais legal é que a gente não tinha nada disso. Nada disso. Mas Era eu e ele, mão na massa. Você implantou, tinha uma experiência ou não? A experiência de conhecer material, assim, né, cara? Sendo bem claro, Aquela- né? Quando aquela você experiência começa... rasteira, né? Você faz aquela no dia a dia, experiência rasteira, né? Você acha, não, aquela vontade de fazer a coisa acontecer mesmo, mas sem nenhuma experiência. Faculdade, né? Tipo... Moleque, praticamente eu era um moleque, não sabia lidar com pessoas, perdi muitas pessoas boas, né, por má postura, má conduta, né? E ao longo desses anos aí você vai aprendendo, né, cara? Tá Tanta amadurecendo. porrada que você vai tomando, toma aqui, se desfalca ali. E, cara, e aí você vai aprendendo com o tempo, né? Fui me profissionalizando, fazendo muitos cursos, né? Nunca achei que, tipo assim, questão de faculdade é algo que faria muita diferença na vida de um empresário. Né, eu acho que o que mais se profissionaliza é assim, você tem que... Aquele seu principal problema, você tem que entrar naquilo e estudar para pelo menos você ter uma noção de como evoluir isso, né? Porque o nosso mercado é um mercado que você tem que entender de tudo, né? Você tem que entender de compras, você tem que entender de financeiro, você tem que entender de vendas, você tem que entender de logística, né? Você tem que entender de tudo. Então é um Nesse mercado processo, muito Renan, dinâmico. Com essa tua evolução, esse teu foco, certamente você foi identificando na sua empresa talentos, né? Sim. Pessoas que você foi conseguindo desenvolver e distribuindo na organização da Sim, Rossi, né? exatamente. Era muito isso que acontecia mesmo, né? E assim, é muito difícil, né, cara? Eu acho que eu tenho estudado muito hoje. Hoje acho que é a fase que eu mais estudo na minha vida, né? Antigamente eu achava, pô, não preciso estudar tanto assim, fazer um cursinho aqui, outro ali. Qual o treinamento que você fez aí que te deu Mudou um pouco, que mudou, virou um pouco Cara, a chave aí? o que chega a ser engraçado, né? Que é meio clichê, mas algo que virou minha chave foi fazer um curso de coach, cara. Fiz um curso de coach, assim, virou minha forma de pensar. Eu sempre fui uma pessoa muito racional e pouco emocional.
Então eu Você aprendi... pensava muito mais com o lado do cérebro, né? É, exatamente. E você acha que eu me com achava que eu não era coaching- uma pessoa que tinha muitas emoções, assim, sabe? Então, o lado do coach me trouxe aquele lado emocional, que eu aprendi a lidar com o principal pilar que é dentro de uma empresa, que são pessoas. Né? Eu Então, comecei... a sua deficiência maior, no seu ponto de vista, era lidar com as pessoas, lidar com relacionamentos. pessoas. Eu sempre, assim, gostei muito de vendas, assim, sempre estudei muito vendas, então, assim, sempre que caiu uma negociação, eu não perdia de forma alguma, assim, entendeu? Porque eu gostava de vender, mas aí quando chegava em pessoas, era aquele problema, né? Isso que o Renan tá falando, eu tenho 30 anos no meio da construção, já trabalhei como vendedor, balconista, enfim, comprador, fiz E N hoje é coisas, né? representante. Né? N coisas dentro do material de construção, e eu sinto as dores dele, no caso. Sim. Agora, quando ele fala, né, de um puta vendedor, não perdia a venda, enfim, mas o relacionamento, eu também tive muita dificuldade. Centralizador, às vezes. Como é que faz pra mudar isso mesmo? Isso é o tempo, são as experiências, são os cursos, é o aperfeiçoamento que vai... Porque tem caras bons, né, mas que às vezes se perdem no caminho. Se perdem. Você tocou num ponto. Você é o acho cara que fala muito da parte humana, né, Sim. do Matcon. No Matcon, a questão da centralização. Vamos entender por que às vezes o gestor, o dono, o proprietário centraliza. Aquele ponto que ele não encontrou ainda no caminho da sua empresa, da segurança em treinar e desenvolver seus colaboradores. E também, depois que treiná-los, dá a oportunidade para que eles conduzam o negócio. Né? Aí tem um pouco de controle de ansiedade, muito da confiança no seu time. E esperar o retorno um pouco das pessoas e orientar um pouco do processo. Tem uma sigla que eu trabalho muito nos meus treinamentos que chama TDOC. TDOC. Treinar, delegar, orientar e controlar. Né? Então, treinar é a base de tudo. Você tem que passar conteúdo para o teu time. Né? À medida que você tem confiança que você passou um bom conteúdo, delegue para as pessoas com perfil adequado para conduzir essas tarefas. Orientar nada mais é do que manter a janela aberta também, né? Porque às vezes nossos colaboradores, eles têm dúvida, mas têm vergonha de ir no chefe perguntar. Nós temos que deixar claro para eles, qualquer dúvida me procure, é normal, faz parte do processo. Quando as pessoas sentem essa confiança, elas voltam no seu líder e falam, olha, eu estou com uma dúvida aqui. Então fica uma relação aberta. E o C de controlar é a questão dos checklists, dos processos, para ver se as pessoas estão conduzindo. Né? É delegar, mas não é delargar, né? Exatamente. Você tem que delegar, delegar mas para as pessoas depois que elas têm o conteúdo. Né? E deixar elas trabalharem também, né? E uma das coisas mais importantes, né, que eu preciso falar também, não foi só em cursos que eu mais aprendi, né? Eu acho que cursos, você fala com pessoas muito boas, mas sendo bem sincero, eu acho que com as pessoas que eu mais aprendi na minha vida foram consultores, especialistas em alguma área, né? Você pega o Fernando, eu tô tendo aulas com o Fernando toda semana. O Fernando entra na minha sala, começa a falar como que faz isso. Ele começa a me dar aulas de várias coisas, assim, coisas que você não tem na faculdade. Você nunca vai aprender isso aí na faculdade. Dia, né? Aí eu tive um especialista que foi uma agência mas o cara era com foco em branding, né? Então ele que refez nossa marca e virou até um amigo pessoal. Esses dias aí a gente tava tomando cerveja no bar e, cara, ele dá aulas. Eu vou no bar com ele, eu tenho aulas de branding, de marketing, de marca, entendeu? Aí tem outros consultores... A cor, né? É importante muita cor, né? Tem outros consultores, né, financeiros. Cara, você tem aulas de finanças dentro da sua empresa. E você aprende na prática, entendeu? Porque, assim, o curso muitas vezes é muito teórico. Você tem aquela teoria, mas muitas vezes não faz parte da sua realidade, né? Porque cada empresa tem uma realidade. Né? E quando o cara tá do seu lado aqui, orientando, no nosso mercado é dessa forma que funciona. Cara, eu acho isso fantástico. E foi uma das minhas maiores escolas são consultores. Não é à toa que hoje a gente está com 3 consultores. Cara, 3 consultores, uma na área de... Você vai dar um corte, hein? Você vai dar um corte. Na hora de... Você tem consultor de finanças? Não. O Fernando, ele está na nossa parte de pricing, né? E também de parte de planejamento financeiro. Né? Ele está ajudando a gente bastante nessa parte de planejamento financeiro para o ano de 2024. A gente já está criando o plano orçamentário. Né? Eu tenho um cara que ele é especialista, ele é head de marketing de uma grande empresa e eu contratei ele para fazer uma consultoria para me ajudar a desenvolver o e-commerce e televendas, né? E eu trouxe um cara que é especialista no ramo de arquitetos, que eu estou tentando desenvolver um canal para atender arquitetos.
Tá. Então, Deixa eu fazer uma perguntinha, Edu. Claro. Hoje a Casa Rosada. Casa Rosada na cabeça. A Casa Rossi conta com quantas lojas físicas? Você tem algum trabalho de online? Você falou de branding aí, tem marketplace, alguma coisa? Vende pela internet? Tem esse trabalho já? isso. Conta um pouquinho pra gente como que a performance da Hoje Casa a gente está Rossi. com 4 lojas Quatro na região lojas. no ABC, né? 2 em Santo André, uma em São Caetano e uma em São Bernardo. Né? Hoje a gente tem um centro de distribuição em São Bernardo, que tem aproximadamente 7 mil metros quadrados, que a gente faz a distribuição para todo o ABC, né? E atuamos no nosso e-commerce, está começando, está engatinhando, tivemos muitos problemas com programadores, todo esse problema. Nosso e-commerce era para ter ficado pronto antes da pandemia, mas tivemos diversos problemas que foi se arrastando, né? E marketplace estamos engatinhando, né? Hoje eu tenho uma pessoa para e-commerce e uma pessoa para marketplace, mas estamos engatinhando ainda nesse mercado. Nesse universo. Mas é um mercado que eu Mas enxergo muito potencial. É um mercado que vocês querem fortalecer o trabalho. Né? Eu tenho ouvido muitos podcasts tentando entender o máximo do mercado possível e estou começando a entender. E acredito que vamos colher bons frutos. Tá no caminho e tá no lugar certo, né? Sim, com certeza. Aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar certo, sim. Com certeza. Você acredita também, Marcelo? Com certeza, nós aqui todos somos... nos alimentamos, né, de todas essas informações, mas você acredita que o mercado digital vai tomar mais corpo, vai crescer mais, ou a gente tem que ter aquele cuidado de que a nossa loja física, né, a boa Casa Rossi, a loja, o home do bairro, tem que se perpetuar ali, permanecer forte, firme? Como que a gente pode fazer essas distinções, né? É atacar todas as frentes, né? Como fala do omnichannel, você tem que estar preparado para o marketing digital, mas uma coisa converte muito para a outra. Eu tenho visto até nos meus clientes muitos avanços muito positivos com atendimento pelo WhatsApp, mas às vezes uma conversa começa no WhatsApp e termina na loja, então você tem que estar com a equipe preparada também, entende? Então assim, é uma rede que se conecta. Preparar todas as frentes, porque é isso. Uma hora o cliente vai nos contactar pelo WhatsApp, uma hora ele vai querer ir na loja, uma hora é televendas. Então, assim, todas as frentes têm que estar preparadas. Você acha, Miranda, que mesmo com essa tecnologia do e-commerce, o marketplace, mas o nosso segmento de material de construção é muito mais o contato direto, vamos supor? Não tenha dúvida, assim, porque nós temos alguns produtos que... Desculpa. Não, pode falar. Alguns produtos que o cliente tem que ir no ponto de venda, né? Escolher um piso, um gabinete, às vezes é difícil, ele tem que ter o contato ali com o produto, olhar a qualidade da fabricação, para ele tomar uma decisão de compra. Agora, alguns produtos mais convencionais, um metal conhecido, um chuveiro, coisas assim mais conhecidas de fato, ele pode ir lá e fazer sua compra. Tudo vai muito do conhecimento do cliente em relação ao produto. Mas tem produtos que ele tem que tomar a decisão no ponto de venda. Eu acho que no nosso caso, vai que nós vendemos com piso, revestimento, né? O cliente quer pegar a peça, né? Então, né? Cara, eu posso falar um negócio? Quando eu montei meu e-commerce, minha única intenção com o e-commerce, eu fiz alguns cursos de e-commerce, né, para mim tentar entender um pouco do mercado, e eu chegava nos professores e perguntava como eu faço para desenvolver o meu mercado, né, porque o nosso principal mercado nossa principal curva, né, é a questão do que é pesado, né. É o piso, é o revestimento, tijolo, a tinta, o tijolo, o gabinete, a pia. Uma logística então, a complexa, logística é né? complicada, né? Então, assim, esbarra muito nisso. Mas, por surpresa minha, o que a gente mais tem vendido no e-commerce é material de acabamento. Tem aparecido cliente de todas as regiões. Só que o problema ainda continua sendo a logística. Tivemos um case que chega a ser engraçado. Apareceu 2 caixas de porcelanato, em Bramaco, inclusive, para entregar no Pará, cara. No Pará. O cliente pagou, acho que 300, 400 reais no porcelanato, essas 2 caixas. E esse frete ele pagou 650 reais. Nossa. E aí fizemos a embalagem, e aí como que a gente vai embalar isso? Colocou um monte de plástico bolha, adivinha? Chegou estraçalhado. Chegou estraçalhado. Chegou estraçalhado, entendeu? Então, tipo assim, e a dificuldade para você conseguir transportadoras que transportam esse tipo de produto, porque ninguém quer transportar.
entendeu? Eis a questão, quando ele fala da É transportadora... volumoso, pesado Então, mas aí que tá. E frágil. e frágil. Frágil. A gente precisa enxergar esse mercado, né? Será que vai existir um momento em que vão adotar isso aí e falar, pô, isso realmente tem que dar certo, vai acontecer? Teve um caso aqui em São Paulo também, de um porcelanato da Embramaco, né? De um lote específico que nós conseguimos na cidade de São José do Rio Preto. Gente, São Paulo, capital, Zona Leste, o cliente, né, precisava de um produto, né? Um formato específico, e o lote só tinha lá em São José do Rio Preto. E o frete custou quase R$700, mas chegou em São Paulo. O cliente Chegou paga. em São Paulo, o cliente pagou, ele necessitava do Eu tô produto, vendendo né? muito pro interior Então, de São Paulo, assim, piso. 2, 3 caixinhas de piso, assim, que é algo que falta, Que falta, pro cliente. Ele precisa do exatamente, complemento daquele mesmo lote, né? Então, o cara compra. Com certeza. E abrindo essa janela também, né? O cliente que compra pelo e-commerce ou pelo marketplace, ele pode voltar a comprar no seu marketplace, no seu e-commerce, Sim. né? Ou ter mais Mas produtos. agora pergunta, e como que você fez para resolver o problema do cliente que chegou quebrado? Cara, o cliente É o resolveu se tornar a compra, né? E aí a gente tá tentando reembolso com a transportadora que tá nos enrolando ainda. Caso recente, não é caso conseguiu, recente. não, o cliente ficou sem o Teve porcelanato. Ficou. Ou seja, a própria cadeia logística tem que se desenvolver muito para isso também. Tem, cara. Porque é complicado. Gente, bem Que pesado, né? Ó, tá bacana demais o nosso bate-papo aqui. Renan, da Casa Rossi, trazendo muito conteúdo aí. E o Marcelo Miranda, o nosso consultor aqui. Vamos falar de consultoria, já que a gente abordou esse assunto tão importante. Podemos dizer que a consultoria é algo hoje necessária dentro de uma loja de material de construção? Haja visto que existem muitas lojas, até pequenas, né, que estão buscando esses profissionais no mercado, né? A Casa Rossi é uma loja Sim. totalmente estruturada, Casa Rosada, é um outro nível, né? Mas o cara que ainda é pequeno e ele tem um desejo, Marcelo, é possível ele ter, né? Vai lá, vamos dizer que ele tem uma loja de 150 metros quadrados e ele tem vontade de ter um consultor. É possível? Deixa eu só fazer um complemento. Vai lá. Só, do que você falou. O porquê que os clientes pequenos e médios não querem um consultor? Ele até negocia, mas chega na hora de fechar, desiste. Ele quer, mas não fecha. Vai lá. Eu acho que assim, falta muita clareza para alguns lojistas no sentido de que realmente essa ajuda é importante, né? Como é que a gente pode quebrar essa barreira? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Esse encontro, os meios digitais, os podcasts, para tirar um pouco dessa mítica de que consultor é caro ou coisas do tipo. A consultoria ela pode ser extremamente modular, né? Você tem consultores realmente que, como as multinacionais que entram numa indústria em todas as áreas e fazem um serviço complexo. Mas, por exemplo, assim, acho que o Renan deixou muito claro. Ele tem 3 consultores Então de cada área, achei ele tem interessante. focado ali ou a área financeira, no meu caso específico eu trabalho com vendas, logística, se vê muita consultoria em cima disso, muita gente buscando auxílio para inventário, por exemplo. Então acho que essa coisa de fragmentou, modulou e a gente quebrar um pouco dessa má impressão da consultoria que não funciona, ou treinamento que não funciona. E também tem um ponto muito importante que eu gostaria de deixar um recado aí para os pequenos e médios empresários. Tente ter uma visão de médio e longo prazo do seu negócio. O que acaba acontecendo muito com treinamento, consultoria, às vezes o empresário deixa para chamar um consultor, um treinador, um coaching, por exemplo, quando o negócio já está muito ruim, né? Achando que o serviço da consultoria, Vai tirar chegando em vai dar determinado solução momento pra da ele, né? história da sua empresa e resolver tudo. Então, assim, às vezes é muito complicado. Então, quanto mais o empresário é esclarecido de que ele precisa de um suporte no processo de crescimento dele, vai ser, como o Renan mesmo disse aqui, uma grande ajuda, Sim. um grande suporte, né? Mas fica muito isso no mercado, né? Às vezes a consultoria é chamada no extremo. E aí realmente fica mais difícil, né? Renan, e aproveitando, o que levou você a contratar os consultores que te deu esse start? Pô, preciso contratar o cara do brand que você falou. Eu acho que assim, todas as empresas têm déficits, né? Eu acho que é muito assim, daquele ponto que você precisa melhorar naquela hora, né? Há um tempo atrás a gente passou por uma consultoria logística, logo que a gente foi para o nosso centro de distribuição. A gente estava mandando todas as mercadorias para lá e precisava estruturar a operação.
Tipo assim, a gente nunca tinha tido uma operação desse nível, né? De você uma área de mandar 7 mil metros, uma área igual de você 7 saiu mil de uma- metros, você formar uma equipe, quantos empilhadores eu coloco, quantos separadores, quem que vai ser o gestor de separação, quem que vai ser o gestor Que vai de receber roteirização, mercadoria. quem que é o gestor de recebimento. Então, assim, a gente tinha que criar uma cadeia, né? E era algo assim que a gente não tinha muita experiência, né? A gente tinha um rapaz que era à frente, inclusive um abraço pro Marquinhos aí, que virou praticamente um irmão e da família. Manda um abraço É. pra galera da Casa Rossi, aí que eles vão assistir você, hein? Com certeza. Deve estar assistindo aí Um agora. abraço para todo mundo, com certeza. E o Marquinhos, ele liderou muito tempo essa questão da logística, né? E ele que nos ajudou, né? O principal problema que eu vejo na questão consultoria e loja, né? Que é bem importante a gente falar. Não adianta nada uma consultoria, né? Se o lojista ele não estiver disposto a mudar. Perfeito, perfeito. Não adianta nada, Isso é uma mudança interna, né? né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Dentro pra fora, né? O Marquinhos foi uma pessoa que, nesse momento, ele comprou a ideia da consultoria, entendeu? Ele era o líder principal e tinha 3 líderes abaixo dele, com toda a cadeia embaixo, né? Ele foi uma pessoa que ele comprou a ideia da consultoria, né? E fez acontecer, entendeu? Então, a coisa aconteceu. Então, mas o que não adianta é você pensar, contratar uma consultoria pensando que o cara vai vir aqui, vai resolver todos os seus problemas, Sim. vai tirar você da dívida, cara, vai melhorar a sua empresa. Não, não vai, cara. O consultor, ele tá para te orientar, né? Te orientar, te ajudar em alguns processos. Ó, pega aqui, ó, você não sabe fazer isso? Vem cá. O Fernando me ajuda muitas vezes nisso aí, né? Vem cá, ó, como que eu faço isso, Fernando? Abre aí, vamos fazer junto. Então, ele te ajuda a fazer junto algumas vezes, você pega a experiência de como fazer e replica. segue, né? E replica. Replicar. Né? Então, assim, e consultoria também, na minha visão, tem que ser algo assim que tem que ter um prazo, né? Para ter metas. Porque. Ele tocou num ponto fundamental. É. Eu ouvi isso do Alexandre da Sugiura, né? Nosso Perfeito, querido. perfeito. Um abraço ao Alexandre, toda a família Sugiura, né? Nossos parceiros aí da Embramaco na Zona Leste, forte lá. O Alexandre falou uma coisa que é muito importante e comunga com o que o Renan acaba de falar, que é o prazo, né? Começo, meio e fim. Vamos falar, você consultor, quando você enxerga a Casa Rosada, por exemplo, né, como um potencial cliente, prospecção, fechamento, enfim. Lógico, você quer ficar lá por muito tempo, mas você dá esse diagnóstico? Olha, Sim. Eduardo, como é que é? Explica pra gente. O início do processo de consultoria começa com o diagnóstico, Certo. definitivamente. Com isso, a gente conta com que o cliente nos passe o maior número de informações possíveis. Daí a importância de um bom RP. Né? Partindo dessa fase de diagnóstico, obviamente depende muito da complexidade do lojista. Vamos dizer assim, as 3 primeiras visitas, 4ª visita, dependendo da complexidade. Você tem condições de criar um mapa de começo, meio e fim. Desde que, como o Renan disse, exista ali, aonde for acontecer as mudanças, quem vai ser o líder do departamento. Isso é importante que tenha isso. Então, vou falar com logística, tem um líder para me acompanhar a pessoa. Vendas, para que você possa passar o conteúdo e o processo continue. Né? E a multiplicação. E aí, as medições, né? As medições dos indicadores de performance. Com isso, você consegue desenhar o começo, meio e fim de uma trajetória. Mas acontece de uma consultoria ficar mais de 2 anos no lugar? Acontece quando você vai descobrindo coisas no caminho. Você vai mudando de departamento. Você vai descobrindo situações. O logística, ele foi um cara específico, não sei quanto Durou tempo um ele ano. ficou. Um ano. Um ano, exatamente. Aí chegou um ano, aqui já se vira. Não, a gente conseguiu pegar o processo e bora tocar. Faz sentido. E fazer começo, meio e fim. Agora, quando eu falo de descobrir outras situações, digamos que seja um consultor mais generalista, digamos assim. Às vezes ele faz uma recomendação no RH que aquilo não havia sido despertado no interesse do lojista naquele momento. Opa, é mesmo, acho que eu preciso fazer um trabalho aqui também. É nesse sentido que ela perdura um pouco mais. Porque você vai encontrando novas frentes de trabalho. Mas independente disso, tem que ter o começo, meio e fim. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E um dos principais problemas que eu vejo, né? Que já tivemos alguns problemas desse, é assim, abrir muitas frentes junto com a consultoria. Né? Porque assim, às vezes você tem tantas coisas para organizar, e aí abre essa frente, abre aquela. Te perde foco. E quando Você você perde vai foco. ver, você tem 30 frentes abertas, aí você implanta uma, né? Aí daqui 2 meses ela parou de funcionar, que aí já não tem o controle.
né? Não tem o controle. Então, assim, se você abrir muitas frentes, você não consegue trabalhar. Você não Eu acho que é consegue um trabalhar. eterno exercício nosso, Renan, de controlar a ansiedade É. e de estabelecer prioridades. Exatamente. Falou tudo. Prioridade. Prioridade. Exatamente. Então, assim, entender que tem que ser estabelecido prioridade para que tanto o consultor quanto a empresa, os colaboradores falem, ok, vamos focar nisso aqui. Resolveu? Próxima página. E assim vai seguindo. Pô, legal. Show. E dessa forma a gente vai seguindo aqui no nosso podcast, o Casa Show, o podcast da construção. Gente, com profissionais aqui, varejista, contando aí um pouco da sua história e experiência, o Renan da Casa Roça trazendo muito conteúdo e é bacana ver, né, a segunda geração, né, levando à frente os negócios dessa importante loja da região do ABC, do grande ABC, né, e o nosso querido Marcelo Miranda. Para você que está aí na nossa companhia, se inscreva no nosso canal no YouTube. Não esquece de apertar aquele sininho bacana e maroto para notificar, O like. porque, né? E o like no nosso vídeo que ajuda também. E seguir a nossa página também no Instagram, porque lá vai acontecer o quê, ô Eduardo? Os cortes, né, cara? Ah, não. Daqui a pouquinho tá saindo corte aí, né? Tá saindo. E tá ficando Já muito tem legal. corte aqui, eu tô vendo os caras falar aqui Aí, Renato, e já tô sentindo que tem corte bacana. Mas vamos lá. Falamos muito de consultoria, mas vamos passar para a parte de treinamento, Ok. né? Quando a gente fala de treinamento, a gente vai mais pro lado humano da coisa? Ou vocês podem me trazer algo diferente aqui? Vamos lá. Bom, eu vou falar da minha área Vamos lá. específica, que é equipe de vendas, né? Isso, vai trazendo e depois o Renan vai, Isso. Então, vai assim, enchendo meu aí um trabalho pouquinho, específico trazendo um de pouquinho vendas. Então tem Preenchendo. aquelas situações de trabalhar o humano e o técnico também, né? Mas, por exemplo, no Matcom, nesse foco que a gente faz o trabalho, o que eu entendo? Que a nossa equipe de vendas tem o entendimento de alguns pilares para ela também. Ela tem que se adaptar muito à cultura da empresa, né? O colaborador ou o novo colaborador da equipe de vendas, ele tem que entender a cultura, porque eu acho que tudo começa daí. Adaptação à cultura, respeitar a cultura, a história da empresa. Com isso, entender todos os processos dentro da empresa, porque muitas das questões operacionais que falham é muito também da equipe de vendas, que é a linha de frente, de não entender como os processos funcionam. Faturamento, logística, descontos comerciais, etc, etc, etc. Então, isso já é treinamento dos processos internos da empresa. Segundo pilar, obviamente, conhecimento técnico de produto. Né? Não tem como você não ter uma equipe de vendas que não conheça profundamente os produtos. Mas aí, às vezes, sou questionado, Miranda, mas como é que eu faço? O Matcom é um segmento muito vasto. Eu digo assim, prioridade de novo. Né? Cada lojista tem os seus segmentos do mais importante para o menos importante em relação share, né? Representatividade do negócio. Eu digo, essa é a primeira dica. Comece aprendendo mais profundamente de acordo com o ranking dos segmentos das famílias dentro do seu negócio. Então tem um bom caminho pela frente. E o terceiro e último pilar, técnicas de vendas. Miranda, tem técnicas específicas de vendas? Sim. Habilidades de apresentação, habilidades de persuasão, gatilhos mentais, neuromarketing, manejo de objeções, tudo isso é técnica. Obviamente, aliado, quando você tem um vendedor experiente, passa para ele esse conjunto de técnicas e faz com que a equipe entenda que isso é importante, amigo, aí você tem eu diria que você tem uma força de vendas dentro do seu negócio. Pô, que aula, hein? É isso. Que aula. Quando você... Que aula. Ô, Renan, quando você vê como é. Quando Cara, vocês dois, né? Renan, venda isso é uma emoção, né? É. A venda é emoção, né? É aquela questão, né, a gente fala dos investimentos que são feitos dentro de uma empresa. E são necessários. Desde branding, logística, estrutura, ERP, etc. Mas também, quem é que está na frente a frente com o nosso patrão, que é o cliente? Nossa equipe de vendas. Então tem que se investir neles também, porque ele traduz tudo aquilo que a empresa tem como estrutura por trás. Né? O ponto de decisão, quem vai vender toda a imagem da empresa ali, ou o serviço, é a nossa equipe de vendas. Então eu sempre levanto muito essa bandeira de que esse investimento deve ser feito. Da mesma importância de que as outras tem que ser áreas. contínuo, né? Vocês,
Vou usar você também como exemplo aqui. Como é que vocês estão fazendo hoje em 2023, trabalhando esse lado, o lado do vendedor dentro da loja de vocês? Vocês trabalham bem essa parte de treinamentos? Vocês trazem Cara, a empresa, a indústria ajuda também? Como que é feito? hoje a gente tenta trazer muito a indústria para dentro da loja, para treinar a nossa equipe, a gente levar a equipe para visitar as indústrias, né? Principalmente para a parte de produtos, né? A parte ainda de pessoas, cara, eu acho que é bem complicado a questão de treinamento de pessoas, né? Eu acho que para a gente falar de treinamento de vendas, a gente tem que dar um passo lá atrás, que aí entra na questão de cultura, né? Se você não tem uma cultura forte, uma cultura pré-estabelecida para aquilo acontecer, uma cultura de equipe atingidora de meta, que vai fazer de tudo, que se tiver que ficar até 10 horas da noite, se tiver que abrir domingo, vai fazer acontecer, né? Se não, cara, sai pessoas, entra pessoas, cada uma tem um perfil diferente, né? E eu acho que a gente está passando por um bom problema disso aí internamente hoje. E é um dos principais pilares que a gente está tentando corrigir, né? Porque a gente quer uma cultura vencedora. E para você montar cultura não é do dia para a noite, né? É um trabalho árduo, é devagar, né? Trocando equipe, passamos por uma reestruturação, vários gerentes, trocamos muitos gerentes do nosso quadro, né? Porque gerentes que não estavam alinhados com a nossa cultura, né? Então é de cima para baixo que tem que ser a mudança tem que partir da gente. E aí, você também tá nesse hype, hein? Caramba, eu tô nesse hype também e o maior fala assim, a dificuldade que eu tenho lá, eu sempre tento fazer 2, 3 treinamentos, a cada 2 meses assim, a gente encaixa lá. Os vendedores participar. Cada um inventa 1001 desculpas, né? Eu já tentei fazer treinamento no horário comercial. É o que a gente faz, infelizmente. Aí é a única tem forma. hora que eu vou lá, vamos fazer na hora que a gente fecha a loja, a gente faz Alguma um breakzinho lá. Mas é difícil, cara. Eu sofro pra caramba. Porque, geralmente quando porque eu gosto de treinamento. Eu até às vezes o Anderson estava comigo apresentando a Embramaco, eu tô lá junto com ele, tava lá. Sim. E o pessoal escorrega. Sabe qual é o nosso papel aí? Ao invés de convidá-los, vender para eles. Vender a ideia. Vender a importância do treinamento. Vender para eles como aquilo vai mudar em benefício para o trabalho dele no dia a dia. Afinal, eles são comissionistas. Então, imaginamos que quanto mais informação, conteúdo e segurança eles tiverem, eles vão ganhar mais. É o que eu sempre digo, né? Hoje, o vendedor, ele é um consultor, né? É um consultor, ele é o verdade, reflexo consultor. ali, o espelho Sim. da cultura da empresa. E eu sempre digo o seguinte, quanto mais ele treinar, mais capacitado ele tá para contra-argumentar. Mais seguro para apresentar mais seguro para apresentar o produto. Então, a gente tem isso em si, eu sempre falo, o Edu sabe disso, eu sempre gosto de conversar com os gerentes, vendedores, né, o pessoal que está à frente ali, que está, né, no front, no né? front. Para que eles possam entender. Isso que vocês falaram não é só aqui na Casa Rosada. Eu pensei que era só comigo. Obrigado, também. Mas a gente vê a necessidade realmente das pessoas entenderem o seu papel, né? Eu não sou só um vendedor, né? Quem sou eu, né? Você é um consultor de vendas. Eu faço alguns treinamentos, né? Direto com o pessoal do PDV, do ponto de vendas, para mostrar o produto, né? As principais diferenças, características, o mercado, benefícios. características, perfis de produto, o que o mercado está apresentando de diferente, né? E eu vejo realmente que de 10 que está participando ali do breve treinamento, 2, 3 estão empolgados ali, os outros não. Isso é reflexo do quê? Do mercado, do salário, da comissão? Podemos falar desse tema nevrálgico, que é delicado, mas necessário para o pessoal do Matcom? As pessoas falam, o vendedor de material de construção ganha pouco. É real isso aí, gente? No meu caso, não. Não. Cara, eu montei um esquema de o vendedor ser comissionista. Entendeu? Que, na minha opinião, quanto mais ele vende, ele roda na outra tabela de comissão. Entendeu? Atrelado a outros fatores, atrelado a metas do trimestre, o cara ganha muito bem. Ganha então, bem. tipo assim... Para mim, começa no recrutamento e seleção. Exatamente. De identificar o perfil da equipe de vendas que você deseja. Das características pessoais, né? Da ambição, no lado positivo, do crescimento, do ganho,
né? Não é da ganância, Não né? da ganância. É da sim, ambição. sim, sim. O lado positivo. Identificar que e mostrar para ele assim, se a gente for olhar nossas estruturas, o vendedor é aquele que pode fazer seu próprio salário, Claro. né? Então assim, ele entendendo isso, e eu sou assim um defensor da meritocracia, né? Para isso nós temos a questão já do vendedor, para a maioria das lojas eu diria, vendedores comissionistas, mas a gente tem que incentivar a indústria, e muitas fazem isso, de vir conosco, investir em campanhas, e também o líder tem que estar alinhado para cobrar ali, o pessoal, o vendedor precisa disso, né? A cada 2 dias, ranking de vendas, posicionamento. E aí, galera, o que está acontecendo? Vamos lá. Tem que ter esse tipo de energia. Uma equipe de vendas que não tem energia não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Marcelo, assim... Tem data marcada. E vai muito do perfil do profissional que você contrata. Quando você começou a fazer um trabalho, posso falar o nome da empresa? Claro. Do Center Mega lá, vocês implantaram umas técnicas de venda, um negócio de comissionamento diferente, né? O Gilmar falava sempre muito de gaveta. E eu fiquei numa situação, nunca perguntei pro Gilmar que essa gaveta aí, mano. Era a gaveta de baixo. Essa aí eu sei a história. Não, já tá por dentro? Não, eu sei da história do Center Mega. Então, aproveitando, gaveta, mandando um abraço aí pra turma do Center Mega, né? Fiquei 14 anos lá, Alexandre, Betão, Lucas, Gilmar, meus pares lá, que a gente fez uma história muito bonita. Mas isso tem a ver com a questão da meritocracia, né? Eu colaborei com algumas ideias que veio da indústria alimentar, né, do que eu fiz carreira. As gavetas que a gente, né, denominou assim, são campanhas. Ou seja, um ranking de faturamento e lucratividade, que a gente denominava gavetas. Ao atingindo cada gaveta, você tem uma remuneração específica. E escalonando. Né? Então é isso que a gente... Ver se eu entendi, vai. A loja tem um X faturamento aqui. Perfeito. Se você atingir esse faturamento a mais, você tem uma gavetinha que era um plus ali de bonificação. Se o eu vou falar acabamento ali, o piso, se atingisse aquele número naquele... Mais uma gaveta. Mais uma gaveta. Se fosse na hidráulica, mais uma gaveta. Exatamente. Aí se for, vai atingindo, vai... Obviamente você vai escolhendo, vai estruturando, melhor dizendo, as suas gavetas, como eu disse anteriormente, de acordo com o perfil do seu negócio, né? Então, se nós estamos falando de um varejista que foca muito no acabamento, a gente está entendendo que tem uma rentabilidade melhor, que permita estruturar essa tal gaveta, né? Não dá para a gente montar uma gaveta num segmento onde a rentabilidade é baixa, digamos assim. Você tem que incentivar onde você tem uma boa rentabilidade e que interesse a empresa. E que interesse o crescimento do faturamento naquela determinada família. Ou nas determinadas famílias. É por isso que ele usou o exemplo das campanhas, né? Sim. Porque as campanhas também, elas acabam engajando, né? Levando situações, né? Sim. Por exemplo, linhas de produtos que às vezes você tem uma dificuldade, né? De ter uma rotatividade. Você pagava um percentual maior ali. Maior em cima disso. Isso é uma maneira também da gente desenvolver algumas categorias dentro do nosso negócio. Porque como o material é vasto, né? Vamos dizer assim. Às vezes você tem uma determinada família de produto que você tem uma rentabilidade, mas digamos que naquele momento ela não tem o destaque na participação do seu negócio. Sim. É uma maneira de meritocracia ou de mais uma gaveta de você desenvolver aquilo ali. Despertar, mesmo que através do bolso, do prêmio, mas vendas é isso, vamos deixar claro. Com certeza. E desenvolver suas categorias. Só que, lembrando, a indústria tem que nos ajudar, né? Participar bastante com isso, né? Com certeza. Você tá pronto pra encher de gaveta lá? Rapaz, agora eu vou encher de gaveta. O que você enxergou nesse exemplo? Cara, é exatamente mais ou menos da forma que a gente trabalha, né, cara? A gente é uma tabela com percentuais. Se atingiu aquele percentual de venda atrelado a campanhas, Sim. Você sobe um nível. Você sobe um nível e, consequentemente, seu salário aumenta, né? Mas aí ele pode falar muito melhor do que eu, né? A implantação de um CRM ajuda bastante, né? Fundamental. Estamos para começar a implantação do CRM. Uma situação para vendedores e para equipe, o repositor, os caixas. Isso é mais difícil, cara. Isso é bem complicado. A gente desenvolveu uma meritocracia para logística. Para logística. Desenvolvemos uma meritocracia para logística. E tivemos uma melhora absurda, né? Uma das principais coisas que a gente colocou para pegar, que era o nosso principal gap, é questão de retorno de entrega,
né? Que isso é bem fácil a gente O custo medir. é caro. Atrasos, se você atrasou, chegou atrasado, você praticamente já perde ponto na meritocracia. E falta, se você faltar sem atestado, você já para de já não participa mais da meritocracia. Posso contar uma Isso história? é sensacional. Todo episódio eu conto a historinha. Conta, pô. Quando vocês estão falando da premiação aí de logística, enfim, eu lembro da J. Rorato, né? Lembra daquele almanaque, né? Que o senhor Antônio fazia, né? Jornalzinho. E ali tinha, né? O tempo, né? Quilômetros rodados, o tempo feito, quantas entregas e tal. Então, isso Cheio de indicadores, de performance. Né? Performance, indicadores. Então, isso aí é caminho. interessante, né? Ele tinha bastante. E eu vi aquilo, eu perguntei uma vez, né? O campeão, e saía, né? No almanaque, né? Os 5 primeiros e tal. Fantástico. Meu, é uma coisa que motiva a equipe, né? Faz com que... E o atendimento é diferenciado. Eu acho que assim, né? O nosso setor é um setor ainda que eu acho que não está evoluído que nem outros setores, né? Não é um setor que nem um supermercado, né? Que nem outros segmentos que estão bem à nossa frente, assim, né? Então, assim, se for para ajudar, para dar uma dica pro pequeno lojista aí que está começando, que quer começar, cara, invista num bom RP e controle o seu estoque. Já é 70% do caminho. Mas como que controla o estoque se hoje, é 2023, não vou citar o nome de lojas aqui, pelo amor de Deus. Lojas grandes, viu? Médias, né? A gente também. Meu, os caras têm um estoque, ó, o fulano sabe, pô. Não tem cabimento. Não, a gente tem muitos problemas de estoque. O que cara, acontece, Marcelo, no caminho, cara? O Fernando mesmo, quando entrou com a gente aí, cara, viu os gaps de estoque que a gente tinha e estamos implementando um setor de prevenção e perdas, algo que a gente não tinha dentro. E, cara, você criando um setor a cada dia, entendeu? Você fechando as portas, fecha abre outro, tô com um problemaço aqui, né? Que sim. é a mesma coisa, você tá pondo seu estoque, mas você tá pondo seu estoque numa caixa d'água furada, que tá saindo por algum lugar ali. Lado, né? Entendeu? Então eram muitas quebras, muitas faltas de mercadoria. E isso você prejudica muito seu cliente, né? Às vezes seu cliente gosta daquele piso, daquele porcelanato, aí, infelizmente teve um problema, bateu com a empilhadeira, quebrou teve um problema, e aí você frustra seu cliente, né? Então isso é... Assunto sério, delicadíssimo, importantíssimo, né? Gosto da frase do Peter Drucker, que é você não consegue gerenciar aquilo que você não pode medir. Se você não tem medição, você não tem gestão. Cara, então, assim, mais um pilar importante. Que é o básico, né? Você tem que ter ali a informação mais soltar a última? aproximada possível. O Marcelo, solta aí que pode fazer um break? daqui a pouquinho tem o break, então vamos aproveitar mais o Marcelo um pouquinho. Vamos lá. Uma situação que a gente não tem como medir, entre aspas, o caixa, o repositor, só que ele faz parte de um todo, né? Até a moça do café, da faxina, né? O time, né? O time, vamos falar assim, são pessoas também, né? E eles não nesse formato, eles não se sentem pertencentes à loja, né? À empresa. O que você poderia dar uma sugestão aí pro pessoal que está assistindo nós aqui? Entender cada departamento desse e buscar cada área dessa e tentar identificar algum indicador. Se você olhar, mergulhar, debruçar, seja na questão do merchandising, do abastecimento, índice de fora de estoque, então a gente tem que encontrar ali, e temos condições disso, de encontrar alguns indicadores. Com o indicador em mãos, você consegue criar uma campanha para a turma da base também. Tá, obviamente não vou deixar isso um pouquinho mais claro, não são valores expressivos. O caixa, como que você vai mensurar o caixa? Você já pensou em colocar as suas operadores de caixa, em que eles, vendendo os produtos do check stand, eles poderiam ter uma premiação, por exemplo? Uma sugestão, né? Outra história, cara. Eu entro nos hipermercados, eu fico louco com aquele... Obrigado, caixa 5 RC completo. Eu perguntei um dia, o que é esse diabo de RC aí, né? A menina falou, recarga de celular. Então é RC, né? Recarga de celular. E é uma forma, correto? Com certeza. Todo mundo é uma movido forma. a meta. A gente tem que criar metas Aí, pra ó, tudo, é o cara. que você falou agora. A gente tem que criar metas pra tudo. Nem que seja uma pizza, pessoal, se a loja bater a meta, a gente vai ter uma pizza, né? Você não tem caixa suficiente, se bem que é o que eu sempre falo, né, gente? Investir em pessoas, você não tá gastando.
Você está Sim, investindo. tá investindo. Né? Muitos empresários investimento. pensam que investimento em pessoa é gasto. Não. Pô, vai estar saindo mais uma grana aqui. Não, cara. Todo mundo é movido a dinheiro, todo mundo tem suas contas, todo mundo tem suas necessidades, né? Então, E a gente tem condição de fazer sim, uma coisa mais simples, mas nem temos que condições seja de fazer. simples, nem que seja uma pizza, sabe? O pessoal bater uma meta. faz Vamos sentido, chamar uma pizza que, cara, o cara vai se sentir grato, a equipe vai se sentir unida, todos vão se sentir parte de algo, né? Porque o que a sociedade, as pessoas buscam, né, independente do que seja, é se fazer parte de algum grupo. O pertencimento. O né? pertencimento. eu é. acho que tu- E o RH, Prazer, o RH é todo mundo fundamental nisso. Sim. Então, assim, às vezes a gente vê em algumas empresas, faz treinamento, faz ações, eventos, mas que o RH pode criar uma série de dinâmicas para a turma de logística, para a turma de operações, para as operadoras, sabe? Quando essas pessoas... eu vejo isso muito no meu dia a dia. Essa turma da base que é fundamental para nós. Vocês vão ver o orgulho deles de segurar um certificado para sair na foto. Sim. Né? Então, assim, pequenos gestos que a empresa pode fazer que vai Pode ter essa mudar, união, né? De mudar O isso. que você está precisando vender lá no caixa? Precisa aumentar a venda da pilha, da bateria, a recarga do celular, ué, É por que verdade, não? recarga do É, celular, ué, não tinha são pensado. estratégias. Pra mim, a venda A de colinha cartão. super adesiva. Cartão, venda de cartão. Venda de Ah, de cartão. cara. Pode ser, a operadora de caixa pode, né? Vamos aproveitar a venda do cartão, cartão. Eu falo, aproveitem o check stand de vocês. O check stand. E aí, vamos pro break? Vamos pro break. Estamos de volta aqui com o nosso podcast Casa Show. E agora o convidado ilustre, Fernando Kawahara. Eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Fernando. É ficar consulte, né? Ficar com Esse cara tem uma história muito bacana, viu? Boa noite, seja bem-vindo, né? Boa noite, queria Fernando. agradecer o convite, tá? Pra gente fazer esse bate-papo de um segmento que a gente adora, né? Trabalho há 20 anos nesse segmento, trabalhei numa grande home center durante 16 anos. Nesse período, eu entrei como estagiário, depois eu finalizei meu ciclo lá como gestor de uma área que abrangia, é uma área de administração comercial, ela abrangia a área de pricing, de custos, planejamento comercial. Aí eu tinha a parte de cadastro, eu tinha um braço do gerenciamento de categoria, onde a gente fazia as estratégias de precificação, porque não é só você cadastrar um produto, né? Eu fazia a gestão de contratos de fornecedores, que é aquela verba que o fornecedor paga por cada movimento de entrada, né? E encerrou meu ciclo nesse home center, fui para uma consultoria, né? Também para atender portes menores de material de construção. E agora eu sou fundador da FK Consult, né? Uma consultoria que também para essa área, para a gente ajudar as empresas a melhorar os processos, né? Gerenciar bem o seu preço, que é o que a gente adora, né? Que é a estratégia de precificação e gerenciamento de receita. Traduz pra gente aí, né? O que é o pequeno, né? O cara que tá entrando aí. E bastante experiência, né? Muita experiência. Traduz pra gente o que é o price, né? Bom, pricing nada mais nada menos que é um termo em inglês, né? Que há pouco tempo está no mercado de material de construção, mas nada mais do que a área antiga de precificação, né? Só que existe uma grande diferença entre você precificar e você fazer o price. O price ele tem uma estratégia por categoria, ou se é por destino, por valor. E cada grupo de produtos ele tem uma particularidade, não é você precificar por markup ou por margem. Então, todo esse estudo, né, a gente faz essa profissionalização desse processo. Por exemplo, quando geralmente a gente define e classifica esse contexto de categorias em 4 pontos, né? Destino, por exemplo, olha, preciso comprar piso, eu levanto da cadeira, levanto do meu sofá e penso em qual marca? Eu penso na Casa Rossi, eu penso na Casa Rosada, por quê? Porque eles são especialistas. Então, para esse tipo de produto, a Casa Rosada e a Casa Rossi, ele é destino. Então, tem os itens que são de rotina. Eu queimou um disjuntor. Uma resistência. Vou lá. Aí eu tenho item de conveniência, onde a gente ganha dinheiro, né? O cliente está na loja, né? Que legal. Vou levar um organizador, margem lá em cima. E tem os itens sazonais, ar-condicionado e outros itens, ventilador, por exemplo, né? Toda essa segregação, ela tem uma estratégia por trás. Depois eu tenho, dentro dessas categorias, itens de tráfego, itens de margem, gerador de imagem, e aí a gente vai estruturando, né? Geralmente, eles usam markup para precificar, né? E nos processos a gente indica a margem, explica por quê, e é assim que a gente vai Tô estruturando. falando do markup, há muito tempo, também sou bem antigo, né?
Eu não sei se acontecia com o Renan lá, né? Coloca 40%, Eu ia perguntar coloca 50%, Com ó. certeza. Edu, eu ia te perguntar isso, cara. Conexão Da era, precificação. põe 60%, ó. Por aí. Exato. Mas qual que é o problema disso, né? É esse novo momento, né? É porque eu ia perguntar sobre isso mesmo. A gente tinha aquela ideia de que, O piso, né? Não, bota 55%. Mas hoje ainda existem alguns compradores que nos perguntam, né? Quanto que será que o Eduardo coloca de margem? Quanto será que o Renan coloca de margem, né? Tem essas perguntas, né? Como que a gente pode caracterizar uma margem sustentável, assim? Vamos falar da área cerâmica, vai. Aproveitar em Bramaco, né? Cerâmicas e porcelanatos, que está nos ajudando aqui, tá nos dando essa força aí. Tudo ele parte do seu planejamento orçamentário dentro do seu DRE. Né? Por exemplo, eu tenho que, por mês de novembro, atingir 30 de margem. Aí nós vamos, a partir do DRE, que é uma meta de margem, a gente vai fazendo passos anteriores até chegar no produto. E a gente vai, por distribuição de participação de venda, a gente vai definindo as margens objetivas. Aí a gente vai indo em drill down, que nós chamamos, né? Baixando mais até chegar no item. Lembrando que todas as estratégias de destino, rotina, sazonal, conveniência, tem que estar abrangendo tudo, tá? Por quê? Em itens que você é destino, você tem uma alta competitividade. Então você tem que ser o cara ali. No caso, a cerâmica. A cerâmica, você tem que ser o cara. Você não pode ter uma percepção de caro. Mas como é que eu sei que está uma percepção de caro se a margem está muito alta? Qual que é a margem ideal? Se você tem um item que ele é de alta elasticidade, você tem que ter uma pesquisa de mercado. Se você tiver algum concorrente que te incomoda nessa área... Você diminui um pouco. Então, aí você calibra em outro. Você entendeu? Porque... E tudo roda numa simulação para que a gente tenha uma margem ideal. É muito importante que tá falando assim, porque se você colocar tudo um preço só, você não vai ter margem. Uma margem linear. Não fica, né, Renan? E Não hoje fica, o nosso mercado não é fica muito assim, sustentável, né? Não fica... Hoje o nosso mercado é muito assim, né, cara? Hoje a gente vê que muitos lojistas ainda trabalham da mesma forma que há 20, 30 anos atrás, entendeu? Então, por isso que eu digo que a consultoria é importante, né? É uma área que, por exemplo, eu não tinha nenhuma especialização, né? E como eu disse no bloco anterior aí, tô aprendendo muito com o Fernando, entendeu? Porque ele trouxe experiência, né? É a experiência, ele conhece. né? Ele é especialista nisso, né? É que o Home Center ele tem muito processo, né? E é uma empresa que tava que eles investem muito também, exatamente, né? É tudo estruturado, né? Investem em software, em tecnologia. E a disponibilidade da margem do markup foi em 2004. Desde 2004 que não se utilizava mais markup para fazer precificação. É rentabilidade que trabalha? Assim, nós usamos a margem, né? Por quê? Porque o markup, quando você usa o markup, você não sabe qual é, devido à nossa complexidade tributária, você não sabe quanto que você tem de rentabilidade. Agora com a margem sim, porque você considera os impostos na saída. Então você sabe que se você vender naquele preço estipulado, você terá aquela rentabilidade. A não ser que você tenha algum desconto na loja, algo que possa não cumprir com aquele preço objetivo, né? Que nós chamamos. Mas assim, o markup ele é totalmente no escuro. Você entendeu? Não é real, né? O markup você não vê os descontos. Né? Você pode estar ganhando muito dinheiro ou também está perdendo muito dinheiro. Qual que é a diferença? O markup você é um percentual que você agrega ao seu custo. Então você usa o seu custo como base. A margem não, a margem você usa o seu preço de venda para calcular sua rentabilidade. Né? Então, por isso que a gente mudou essa metodologia e a gente recomenda a margem, você falou que você pega, vai por categoria, né? Você pega aquele grupo, vamos supor, vou dar um exemplo do Renan. Você chegou lá na Casa Rossi, lógico, ele deu o diagnóstico, viu o estado atual, e qual que você foi, assim, primeiro passo? Qual grupo? O grupo que você tem o maior share, que é pisos e revestimentos. Aí você foi lá e foi... Aí você pensando... tem toda aquela, de acordo com a árvore mercadológica, segregação, pisos e revestimentos. Aí você verifica se você encontra oportunidades. Aí a gente faz algumas análises estatísticas dentro do Excel, se você não tiver ferramenta, e verifica as dispersões de preço e elasticidade, né, impacto de alteração de preço por promoção, e vai fazendo as suas recomendações. Hoje em dia existem softwares especialistas, mas assim, para empresas que não querem investir em algum software específico, a gente desenvolve isso em Excel, em macro, via VBA, a gente programa e faz essas recomendações, né? Então hoje você consegue olhar para o Renan e falar, Renan, essa marca não é interessante aqui para você. Sim. Porque nós chamamos, que os antigos chamam de quinhão, né? Mas na verdade quinhão é a contribuição que ela tem de dentro de cada margem percentual. Você entendeu?
É muito... Entendi, você... Vou falar assim, né? Tem aquele vendedor que a gente gosta, de ter um carinho, desde muitos anos. Pô, mas você compra do cara, mas não... É pela amizade, né? Isso, Ô, Renan, e aí, isso cara? é complicado, cara. Você tem um profissional. Olha só a situação. Você também né? tem isso aí também? Isso é complicado, cara. Com certeza tem. Você tem cara. aquele vendedor que tá de moleque. Cara, tem vendedor que chega lá falando, pô, te peguei no colo, cara. Ô, você tem que me ajudar, eu te peguei no colo, pô. Aí chega Abre a o porta consultor, o Fernandão Carrara aqui. É, pô, ele tá querendo me prejudicar ali, pô. A gente é amigo, pô. A gente Por é exemplo, amigo. quando a gente essa escuta situação, assim, Fernando? ó, fornecedor, vou passar tabela. Opa, peraí, qual que é o contrato? 30 dias de carência para eu fazer o meu planejamento de compra para aproveitar o preço antigo. Quanto que você vai passar? Por que você está passando? Aí é inflação? É algum aumento de mão de obra da fábrica? Tá, qual o impacto na margem? Qual que é Tem o que ter preço? uma justificativa por causa do aumento, vai. É claro, sim, exatamente. É, assim, a indú- por que você está aumentando? Ah, porque meus custos aumentaram, a inflação. A indústria, Tem até um a motivo. indústria tem de certa forma, um erro, né? Quando a majoração acontece, eu também concordo. Acho que ela teria que ser prévia, né? Ela Claro. teria que ser prévia. No mínimo aí de 20 a 30 dias, né? Para que houvesse essa acomodação, né? Mas a gente enxerga também, por outro lado, né? As condições, né? Da economia, enfim. E a gente vê, quando você fala, a gente tá falando de majoração, mas a contento também a gente nota que o mercado ele vem se acomodando, né? Como que tá reagindo esse lado? Você que mexe com precificação, o mercado. Porque tem muita gente ali do outro lado querendo saber a margem, né, desse grande home center, né? Queria perguntar para ele, né? Mas também quer saber como é que tá o mercado em relação, tá realmente acomodando os preços? A gente pode dizer que o mercado vai voltar ao pré-pandemia ou não? Nós estamos numa nova realidade. Acredito que não volte. Não. Não vai voltar. Muitas coisas mudaram, o hábito de compra mudou, o hábito de trabalhar mudou, o hábito da fábrica, tudo mudou. E a pandemia mostrou isso em todos os setores, não só do nosso varejo, né? O que eu acho que vai haver uma estabilização dos preços por um período, né? Mas a retração e voltar ao patamar que era antes, não. Nós chegamos a ter fio de 2,5 na época de pandemia a 269 e pré-pandemia nós tínhamos a 149, 139. Foi Você isso viu mesmo. o gap que teve de impacto dessa pandemia? Aço, Quando você Aço, passava pro cobre, cliente, o cliente quase caía de costa. PVC. Tá maluco? Automóvel A própria não, mas cerâmica Há também, 3 né? meses A própria atrás, 6 cerâmica, meses né? A atrás, própria- tava 149, você quer me vender a 300 pau, um rolê de fios, cara, o pessoal falava, né? Meu, foi difícil essa época, foi difícil. e teve muitos varejistas que se estocaram, né, desses itens são commodities, né? Hoje eles estão com custo alto Sim. e com estoque... Quem comprou na alta é um grande problema. Isso a gente tem, acho que Vocês têm você esse também problema, deve né? ter O alguma Edu também coisa deve ou ter esse outra, problema. cara. E porcelanato, O Edu um tivemos. pouco menos, porque ele Porque tem um uma pouco menos, programação. o que aconteceu? O mercado sinaliza, né? É. Ele sinalizou, quando ia começar, ele começou a sinalizar. Aí você já começa a diminuir, A segurar a isso. segurar. Aí você vai diminuindo. Mas a gente também fez isso aí, É. mas aconteceu um caso ou outro de produto Não, que a gente acreditava no giro e não girou. Mas isso aí e- faz parte. Se você, a gente só tem o hábito, né? Até eu também. Eu tinha esse hábito de só olhar o que perdeu, né? Ah, Mas na sim. verdade você Sim. tem que olhar como um todo, né? Sim, Senão no fica aquela começo, na época da pandemia, no começo da pandemia, quem soube comprar ganhou muito dinheiro. Né? Porque as fábricas, muitas fábricas, não, eu não vou... percebemos um mercado, muitas empresas falaram, não, eu não vou trocar minha linha atual. Né? Eu tenho essa linha, eu trabalho com essa linha e eu não vou trocar. E esses caras que não se adaptaram no momento da troca ficaram para trás. Né? Porque nessa época de pandemia, praticamente a gente comprava o que aparecia. Eu não sei como você comprava o que tinha, né? comprava o que tinha, Exatamente, apareceu, o que tinha, né? o que tinha, Aí tinha é. Aí fornecedor. você precisaria disponível, né? repor um produto Não, similar, a não categoria similar. Não conseguiria, similar. pô. Na verdade, o que acontece? Essa observação da pandemia é muito importante a gente trazer aqui, porque eu tenho frisado isso e aposto, comungo da sua opinião, de que o mercado mudou realmente. Nós estamos vivendo Outro mercado, personalização do produto, do atendimento, enfim, de tudo. Então isso é muito importante. Parece que o cliente ficou mais exigente, porque o cliente antigamente não era muito digital. Né? A informação tá mais rápida, né, Renan? Para o cliente No comprar celular. antigamente na internet, ele preferia muitas vezes ir na loja. Com a pandemia, conforme a pandemia veio,
muitas pessoas compravam muito online e pegaram esse hábito de comprar online, né? Então eu acredito que antigamente as pessoas não pesquisavam tanto na internet para comprar. Hoje... Aproveitando esse gancho do online, já que tá com o Fernando aí, que é o homem do Price, como que a gente encara, vou falar minha dor, né? A venda física na loja e no online, que o preço geralmente é muito mais baixo e as nossas margens diminuem muito. E o porquê é mais Isso é baixo, né? Que é uma pergunta. É, O uma porquê que é baixo. Às vezes, você fala o preço, fala, pô, mas os caras estão vendendo esse preço, eu tô aqui, ou aí você liga pro fornecedor, pô, será que eu sou tão ruim de compra que o cara tá... Tem fornecedores fazendo loucura. Onde eu tô errando. É que na verdade, assim, a internet, hoje, ela tem N lojas e a competitividade é maior do que a loja física. Então, se você tem sua loja física instalada em determinada região, qual que é o raio dos seus concorrentes? Né? Tá. O que acontece? No online, as pesquisas, elas são mais rápidas. Então, existe um indicador que chama Index Price, que é o índice de preço dos seus concorrentes que você define como seu player de combate. Então, você tira uma média dos preços coletados e você tem mais ou menos o posicionamento do seu preço versus essa gama de concorrentes. Se você não tem um preço competitivo, você está fora, Tá. né? Que é diferente do seu físico. O que a gente recomenda? É política. Você tem que ter um preço competitivo na internet, porque o share desse canal ele é menor do que a loja física, porque você tem que sempre atender o seu cliente, que é um diferencial. Então, deixa eu ver se eu entendi isso, Fernando. Você acha que, então, o nosso custo, quando você vai olhar como e-commerce, você tem que olhar um centro de custo separado, é isso? Porque o custo é menor. É que assim, a estratégia ela é diferente. Porque se você juntar tudo, você fala assim, não dá para vender, porque tem A estratégia de preço da internet é baseada em competidores. E a estratégia da loja física, se você não tiver uma competitividade alta na loja física, você usa a sua margem objetiva. complicado, né? Por isso vocês precisam de um consultor. Aí vai de cada isso. negócio, vai de Por isso cada... precisa de um Por consultor. exemplo, se você tiver um share pequeno no online, ele vai fazer diferença? Ele até vai. Mas Não. aí você faz essa diminuição dessa rentabilidade em outra categoria, tenta desenvolver novas linhas de produtos que no net atinja a sua meta objetiva que vai no seu DRE. E na verdade isso vai mudando, né, a configuração porque de forma híbrida, né, vamos dizer assim, né, a grosso modo, o Casa Rosa, por exemplo, né, uma loja física, mas ela também atua de forma online. A Casa Rosada também tem as duas Eu atrações? comecei no formato online e começou a esbarrar. Você começa por pouco, foi sentindo. Só que quando é que não conversei com o Renan, dá muito trabalho no piso. Peguei 2, 3 vendas, deu errado, aí você já dá aquela desanimada. É difícil, cara. Assim, O começo é muito difícil. E assim, o que eu acho que o maior desafio, né, nosso de material de construção é volume e o peso e material frágil. Material frágil. Entendeu? É diferente você levar uma caixa de remédio, né? Que o valor é alto às vezes, né? E material de construção... É difícil. E dá para segmentar? Dizer assim, eu não quero vender piso no e-commerce, mas eu vou vender tinta, eu vou vender impermeabilizante, eu vou vender, enfim. Dá pra aquilo você limitar, Dá. né? Porque, por exemplo, eu mesmo, Dá. eu não vendo, eu não libero gabinete, eu não libero mais que 20 caixas para um cliente comprar no de cada e-commerce. unidade. Se ele quiser comprar mais, aparece o número para ele chamar no WhatsApp. Por quê? Porque o e-commerce tem a política que o cliente, se ele desistir, ele tem 7 dias para devolver o produto. Ah, não gostei. Chegou na minha casa, não gostei, ele devolve. Então você vai pagar o frete de ida e o frete reverso. Imagina se eu tivesse que pagar o frete de ida e o frete reverso lá naquele caso que eu contei pro Pará. Assim. Em 2 caixas de prisa eu estaria perdendo R$1.200 mais o produto. acontece muito com o marketplace, né? Vamos falar no Mercado Livre. A gente coloca o produto no Mercado Livre. Se você não fizer a conta, no fim você... É um mercado É, É um desafio, né, meu? É um um dos desafio. principais desafios um que a dos gente Pô, tem os caras discutido muito. 17%, tem um frete quando volta. Então aí vocês também estão no Mercado Livre. Estamos engatinhando. Como é que tá esse mercado aí? Cara, é um mercado que eu acredito muito. Eu acredito que possa desenvolver, mas não a nossa curva A, que é piso, investimento e porcelanato, né? Porque não tem como. O curva A já é apertado, porque essa precificação é aquela categoria que eu falei de destino. Certo. Então a gente é altamente competitivo. Altamente competitivo. Aí de mais Muita as concorrência. taxas, mais as despesas do Entendi, Mercado Livre, ele torna um preço de venda para você ter uma rentabilidade, sei lá, mínima estipulada, inviável. Inviável. E você não pode ser caro no Mercado Livre.
Mercado Livre você é não preço, né? pode. O cara não compra marca, o cara compra preço, né? Ele não tá comprando da Casa Roça, ele tá Ele comprando do ele Mercado co- ele Livre. compra no Mercado Livre porque ele conhece, sabe que porque ele sabe que vai entregar, vai chegar rápido. Então, Né? Mas é muito, dependendo da categoria, é muito difícil você competir. é. Né? O preço é muito... E a ideia... Aí ele vê assim, o preço do Mercado Livre mais caro que a loja física, opa. Qual é a imagem de preço que você passa? Qual é a credibilidade? Tá te enganando ou não tá? Entendeu? Estar- Você vai explicar que o Mercado Livre cobra tanto de taxa? Sim, Não. estar no Mercado Livre, no Marketplace, na venda online, no e-commerce, é também se posicionar, na visão de vocês, é consolidar a marca. Eu acredito que a empresa hoje, o digital já é uma realidade, né? Então, assim, não tem como você falar, não, eu não quero estar no digital. Cara, você tem que estar. Há um tempo atrás, a gente tinha tomado uma decisão de montar um site institucional e, cara, nossos clientes estavam falando, pô, toda hora, você não tem foto dos produtos no site, você não tem foto. Então, chega um momento, cara, que ou você vira ou você vira. Já começa a Entendeu? Então, assim, legal. mesmo que não seja, como eu disse na outra vez, mesmo que não seja que você vai ter um faturamento expressivo, é uma vitrine que você está expondo para todo mundo. Né? Então, Eu é uma entendi, vitrine que funciona pode como trazer para sua loja. Um marketing, uma propaganda, né? Se você analisar também. Sim. Exatamente. Sim. Quem não é visto não é lembrado. Se você não tiver na internet, ninguém vai na sua loja, entendeu? Se você não tá na internet, você não é ninguém. Quando você vai pesquisar alguém na internet, No eu Google, pesquiso, né? por No exemplo, uma Google, empresa que não tem site, eu falo, pelo amor de Deus, eu não vou numa empresa Não é dessa. confiável. Você Primeira vê, coisa é é o que pensamento, quantas menos- estrelas tem no Google, isso é muito importante, né? Então, eu pelo menos avalio muito isso, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que também avaliam. Bom, legal. Aproveitar o Fernandão aqui, você falando do Price. Você trabalhou numa grande rede de home. Home Center, isso. A 6C, pô, fala o nome, 6C. É 6C Casa e Construção. Essa dinâmica do preço, vamos fazer numa média. Quanto que era a média de preço que dava rentabilidade? Todo marketplace? episódio ele quer tirar alguma coisinha de alguém, então ele é essa. O Home Center, ele tem uma dinâmica diferente dessas lojas de menor porte. Ele tem um apelo muito forte pelo contrato de acordo comercial, né? Tá. Então, toda a nota fiscal... O que é o acordo comercial? Toda a nota fiscal que você compra do fornecedor, ele te paga um percentual. Só que nós sabemos que não existe Almoço grátis. jamais. Ele está embutido, ele está por dentro do preço, né? O que gera isso? Ele gera você ter uma margem mais espremida, porque você tem um custo maior. Do fabricante já colou, tá. Você entendeu? Então você tem uma margem menor. Famosa, Mas você queria saber assim, a parte impostos percentuais, quanto gera mais ou menos o home? Eu vou falar assim, vou abrir o meu coração. Vai. Abra. Pergunta. Lá no DRE, faz muitos anos que eu trabalho, eu não entendo muito de price, né? Mas já faz anos que eu não trabalho com esse markup lá, eu trabalho com rentabilidade, então tem coisas que eu coloco uma margem um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? E minha média lá dá, vou te falar, 55% no markup, a média dá 55%. Vai o material básico, a margem é menor, tem os produtos que é mais a concorrência, diminui, o fio 2,5, né? Depende muito do foco, né? Eu É. acho, né? Eu Então acho que lá se você é muito a nossa básico, média vai dá ser 55. 55 de markup. Revela aí a da 6C e depois da Casa Roça. Deve estar em torno entre É o 24% e 26%. 24, 26%, Margem cara. comercial, né? Que nós chamamos margem PDV, margem de ponto de venda, né? Tá, mas essa margem que tá falando de 24 é da rentabilidade já final, líquida. Quando Não, você deixa, aí tira não. nos impostos. É isso, tirando os impostos, tudo de venda, né? Tá, você tira. Agora, o número do DRE lá, Mas você vê que tirando as despesas operacionais. lá, quando te tira no final, pagando todos os impostos, que nós estamos no lucro real também. Já faz cara, sobra 8%. De 7 a 8 líquido ali. No home isso Espremido, hein, velho? acontece No home também? é um pouco maior porque Você tá vendo? ele tem Porque trabalha com a margem controle maior, de né? despesas, né? Eles têm processos, as despesas são mais espremidas, né? Então, ele gera um pouco maior, alguns pontos Você percentuais entra a com mais. 24. Vai pra cima dos 2 dígitos, hein? Vai. Você vê? Pô, o Casa Rossi vive isso também, essa situação? A gente passou por uma troca de RP aqui. Como eu tô no muito RP já vai bagunçou, e a fazer uns gente vai 7 mudar de anos, novo. então eu comecei. A gente Aí foi eu para um comecei, RP que 7, foi o 8%. caos. O caos. Foi um RP que eu não indico. Se quem quiser me pergunta depois aí que eu não vou falar aqui, mas pode me perguntar que eu não indico com força. Que esse RP, assim, atrasou nossa vida aí 2 anos, entendeu? E aí a gente está retornando aí pro RP antigo. Muitos erros de estoque.
configurações, parametrizações, cara, é complicado. Isso, assim, nos atrasou 2 anos aí, pelo menos, e a nossa rentabilidade diminuiu muito. Então quer E dizer aí- que um trabalho mal feito pode, pô... Eu acho que todo trabalho mal feito Dá gera... errado. É o retrabalho, né? O retrabalho é o É, e melhor, é o que né? eu falo, né? Que eu falei da outra vez, né? Um bom sistema e o controle de estoque é fundamental, né, cara? Que é onde está o seu dinheiro, né? Você tem que controlar isso. O Você não estoque é seu controlar ativo, seu maior é seu ativo, ativo. dentro da empresa, né, cara? Entendeu? É dessa forma que o seu cliente vai te enxergar se você é uma boa empresa ou não. Se o cliente for na loja, imagina um cliente chegar na sua loja, tá constando 10 latas de tinta branca, o cliente vem comprar, não tem nenhuma lata de tinta branca. O Opa, cara fala, é. pô, você acha que eu vou voltar naquela loja? Não tem uma lata de tinta branca. E Entendeu? para tirar Então, essa e imagem pra do cliente é difícil. muito mais difícil. Você tem que gastar muito mais para reverter essa ideia, né, em marketing. Que a imagem negativa, ela traz... Que nem A o imagem careiro, né? negativa. É porque mais fácil falar mal, né? É muito mais fácil, né? É. O brasileiro, não só o brasileiro, né? As pessoas têm, primeiro, muito mais fácil criticar do que elogiar. do né? que elogiar. Gente, você que tá aqui no canal podcast Casa Show, né? O nosso pod Casa Show no YouTube e no Instagram, gente. Não esquece de seguir a gente lá. Também siga aí Casa Rossi, Casa Rosada. E depois você vai também ver no GC o contato aí do nosso querido Fernando Kawahara da FK Consult, né? No Instagram é fácil, né? Exatamente. Também. E depois nós temos o Marcelo também que passou por aqui, né? Tem lá o GCzinho do Marcelo também. Você acompanhou aí. E com certeza é fácil achar o Marcelo Miranda também pelo Instagram. Mas a gente já tá aí caminhando aqui pro final, mas vamos deixar alguns conselhos, né? Eu gosto, né? De deixar conselhos para as pessoas que sem eles também a gente não é nada. Estratégia de negócio. O que você poderia trazer aí de estratégia para esse empreendedor, para esse varejista que tá aí, ávido, né? Com expectativa, mesmo com o mercado um pouco retraído, né? Ouvindo aí, né? Vozes que de 2024 será um ano de recessão, mas a gente acredita, eu como representante comercial, acredito que nós vamos virar esse jogo, né? E nós como E empreendedores, vocês né, Renan? como Com empreendedores, certeza. com Sempre ser certeza otimista. também, otimista certeza. do outro lado. Traz aí alguma coisa pra gente. A gente tem aí 3 minutinhos aí, vai lá. Conheça seu negócio, conheça seus processos, verifique suas falhas, seus acertos e sempre melhorando processos que já funcionam. Não deixe de olhar os processos. Negocie seu preço com a indústria. Negocie os seus custos. Tenha certeza de que o RP está calculando o seu custo correto. Se você está emitindo a nota fiscal correta, para quem está no lucro real ou qualquer outro regime tributário, esteja sempre antenado a preço. Saiba o que os concorrentes estão fazendo. Parei de vender, vai até o concorrente, vê se ele está cheio, se tem trânsito, se não tem, se tem fluxo na loja, se não tem. Sempre esteja atento, sempre aos seus concorrentes. Certo? Saiba o que está acontecendo no movimento, aumento de matéria-prima, inflação, o que está ocorrendo no vizinho, o que não está ocorrendo. Então, conheça seu negócio. Seja curioso. Esteja sempre Antenado, atento legal. aos movimentos. É isso aí. E você, Renan, o que você pode trazer aí de... Você trouxe muito conteúdo aí, mas eu gostaria de saber o que você poderia deixar uma canja aí pro nosso internauta pra aí. mim, são 3 pontos, né? Pessoas, processos e sistema, né? Então é isso, né, cara? Eu acho que é um triângulo, né? Toda empresa precisa de pessoas, toda empresa precisa de processos e toda pessoa precisa de tecnologia para controlar os processos. Então é mais ou menos isso que uma empresa tem que pensar com o pilar. Contratar bem, ter um sistema que te controle sua empresa por trás, né? E ter processos para fazer as pessoas seguirem. Né? Show de Inverte um bola. pouquinho a ordem, mas aí. Faltou só um ponto. E tenha um price bem estruturado. Exatamente. Um price bem. Exatamente. Né, que aí entra na questão de receita, né? Se analisar suas despesas. Cara, isso é fundamental. Exatamente. Olhando aí a estrutura, né, né, olhando o pessoal, a gente vê como é complexo, né? Uma loja de Matcom, né? Muita gente querendo crescer, ser grande, mas desordenadamente é complicado, né? Complexo, Você pode né? perder. E hoje eu tive uma grata surpresa, né? Eu e o Fernando, nós temos um time comum. É verdade. Eu vou mandar um abração pro Hideki lá, o nosso time comum. Exatamente. Cara, foi bem legal. Tio, satisfação. Conheci. E hoje também foi uma outra aula, muito aprendizado. Eu agradecer o Fernando, o Renan aqui. Obrigado. E, cara, eles falaram primeiro pessoas, né? Sim. Pessoas. Treinamento, consultoria.
E eu sempre falo assim, consultoria não é caro, se der retorno. Com certeza. Exatamente. E ela dá retorno. todo Existe uma mundo- diferença entre preço e valor. Né? Sim. O preço é um valor monetário que você põe para uma mercadoria ou serviço. O valor é o que te retorna. Né? Então, eu, como área de pricing, especialista na área de pricing, eu nunca ponho preço em nada. Então, quando o varejo de menor porte ele quer contratar um consultor, ele acha que é caro, mas ele não sabe. Se a gente não mostrar para ele o valor que vai dar para ele, para o processo, para a empresa, aí aquilo não se torna custo, se torna investimento. É Investimento. isso aí. É bem legal. É o que o Renan falou, né? Investir, né? É Exatamente. investir. A Não gente olhar sempre como... tem que estar investindo, cara. Empresa que não cresce morre. Exatamente. É isso. Gente, queremos agradecer, mas antes vamos trazer as considerações finais deles, né? Agradecer você que está conosco no YouTube, no Pod Casa Show. Gente, Instagram, nosso Instagram novinho aí, e o nosso canal do YouTube também. Mas com certeza depois nós vamos dar uma monetizada legal, né, Nu? Vamos. Pra gente chegar em mais lugares aí, né? Atingindo aí não só o ABC, mas toda a grande São Paulo. Temos aí muita coisa para acontecer, né? Nesses meses de outubro e novembro. E o Casa Show pegando fogo aqui com... E vem convidado especial também. Tem muito convidado chegando aí para você. Então, você varejista, você que, né, tem um sonho de falar da tua loja de construção, pode entrar lá no inbox também, né, do Instagram lá, manda, né, o seu no PV lá, manda uma mensagem lá, depois a gente entra em contato com você. Né? A gente responde. Responde, com certeza. Considerações finais, vamos começar de trás para frente com o Fernando Carrara, da vamos lá, gente, FK Consult. Exatamente. Obrigado pela presença e suas considerações finais, Fernando. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, colaborar um pouco e contribuir com essa excelente área importante da área de pricing e fazer muito sucesso ao canal, que com certeza nesse segmento de material de construção a gente vai crescer muito e modernizar e profissionalizar esse setor. É isso Muito aí. obrigado pela oportunidade. Agradecer o Matheus também, né? Nosso suporte, né? Suporte. Que trouxe aí, deu a ideia de trazer essa dupla maravilhosa aí. Matheus Bruder, muito obrigado. Bruder, é isso aí mesmo, Matheus Bruder. E o nosso querido Renan. Renan, filho do seu Marcos, né? O famoso Marcos da Casa Rossi, aí a segunda geração tomando à frente desse empreendimento aí, desse negócio, melhor dizendo, né? Isso aí. Esse grande negócio que é a Casa Rossi. Sim, Suas com considerações, o Renan. Mandar um abraço pro Matheus também, né? Porque o Matheus Matheus já Bruder. trabalhou um tempinho com a gente lá. É legal. E queria mandar primeiro um abraço para a equipe da Casa Rossi, Legal. né? Legal. E depois para vocês agradecer, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é isso, cara. Eu acredito muito no setor. Eu acho que o nosso setor tem muito a se desenvolver, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar pequenas lojas a se tornarem médias e grandes, consequentemente, eu acho que eu apoio super isso e sempre que precisar estou aí à disposição. Legal. Te agradece. Duzão. E eu agradecer a presença de todos os convidados, Fernando, Renan, Marcelo você, Miranda do primeiro O Marcelo bloco, cara. Miranda. Muito conteúdo, né? o Rambo aqui, né, do estúdio Os Maias, né? É Muito legal, o espaço aqui é muito 10. A Beth A gente se também, sente em casa, confortável, né? É isso aí. É isso aí. Gente, nós vamos ficando aqui no finalzinho aqui do hashtag 3. O nosso tema de hoje foi consultoria e treinamento dentro do Maticom. Mas, ó, o assunto de compras também daria um programa inteiro, né? Nossa, Será que a gente compra bem, né? Se não compra, né? Mas vamos ficar para uma próxima e você acompanha aí as nossas publicações. Não esquecem, se inscreve aí no canal e notificação e dá aquele... Like. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu.